Chelsea, Manchester United, Aston Villa e Tottenham. Separei os dois melhores jogos dessa sexta-feira, dia 16 de maio, e vou trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por esse Chelsea United e depois passar por Aston Villa e Tottenham. Dois jogos válidos pela Premier League nessa reta final de campeonato, né? E são dois jogos em um contexto parecido, muito parecido por sinal. O Chelsea e o Aston Villa brigando por posição na parte de cima da tabela, brigando ali quem fica com Champions, Liga Europa, Conference League, e o United e o Tottenham com duas pontuações, as duas equipes com pontuações patéticas pelo tamanho das duas equipes, principalmente o United, né? O United é bem maior, mas que fizeram campanhas horrendas, né? Se a gente falasse dessas duas pontuações no Brasileirão, com certeza os dois estariam praticamente rebaixados. O Tottenham eu acho que já entraria rebaixado, por exemplo, nessa rodada já. Mas como na Premier League só tem 3 rebaixados, e nessa edição foram 3 equipes bem abaixo da crítica, né? O Southampton, o Ipswich Town e o Leicester. Acaba que tanto o Tottenham quanto o United não sofreram, mas muito mais porque tinham equipes muito fracas do que por mérito próprio, né? Então a gente vai analisar esses dois jogos, beleza? Só antes de tudo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Diariamente eu estou trazendo 2 vídeos por dia. Na parte da manhã, todas as apostas do dia. Então para essa quinta-feira eu já trouxe aqui no canal. A gente pegou uma odd maior de 4.000, né? Uma odd acima de 4.000 é bem difícil, mas é toda analisada, né? Vamos ver no que vai dar, né? E também na parte da noite, da tarde, da noite, eu trago a análise dos dois melhores jogos do dia seguinte, tá bom? Então já se inscreve e ativa o sininho. Então a gente vai olhar primeiro para esse Chelsea United, beleza? Aí a gente analisa as odds em critério de odd 2, odd 1.5 e odd 1.25. Eu tô com um critério agora de que assim, que eu tenho a linha estabelecida de no mínimo 3 coisas para montar a múltipla, né? E depois as variações. A variação, aliás, né? E quando não cumprir dentro da meta estabelecida, tipo, de odd 2, só encontrei 2 linhas. Aí vai lá, eu encontrei uma em 1.5. Aí nessa última final a gente mescla elas, entendeu? Mas aí não faria nesse individual de odd 2 e de odd 1.5, porque precisa de no mínimo 3 no meu critério. Tá bom? Então linha de resultados estão assim, ó. A vitória do Chelsea paga 1,42, o empate paga odd 5 e a vitória do United 6,50. Por sinal, o United e o Tottenham vão fazer a final da Liga Europa, né? E o Chelsea na final da Conference League. Então, tanto o United quanto o Tottenham, literalmente campanhas na temporada inteira muito parecidas. Equipes que você olha e fala, poderiam render muito mais. Equipes que têm bons jogadores. Na Premier League foram muito mal, mas que chegaram na final da Liga Europa. E é um Chelsea também em final de competição europeia, né? Na final da Conference League. Vai ser Chelsea e Betis. Sobre essas linhas de resultado, cara, olhando para a Premier League, são linhas que fazem sentido. Olhando além, olhando para o peso da camisa, essa linha tinha que estar mais equilibrada, mesmo com um momento bem duvidoso do United, né? Na Liga Europa, o United voando, né? Atropelou o Bilbao, não teve nem chance do Atlético Bilbao dar trabalho para o United. Enfim, mas na Premier League bem abaixo. Vamos ver aqui linha de finalização primeiro. Do Chelsea dificilmente vai ter algo interessante, né? Vamos ver aqui, ó, de odd 2. O Chalobah e o Cole, não vale a pena, os dois são zagueiros. No lado do United, vamos ver aqui, de odd 2. Primeiro aqui é o Ugarte é meio campista. Essa linha até que faz sentido, tá? Mas o Ugarte é um volante defensivo, porém o United joga com 3 zagueiros, né? E aí o Ugarte e o Casemiro no meio de campo. É porque o Ugarte não chega tanto à frente, ainda mais fora de casa, o United sendo zebra. Dependendo do adversário daria pra usar, mas nesse caso eu não vou usar. O Dalot é ala, né? O Amaz não conheço, o Yoro zagueiro, Maguire zagueiro, Delite zagueiro, Riven não conheço, Luke Shaw ala, Evans zagueiro, Massaui zagueiro barra ala e Lindelof zagueiro. A melhor linha no critério de odd 2 em finalização é um chute do Ugarte, mas não vou usar porque é um volante defensivo. Linha de gol, o Chelsea não vai pagar quase nada, né? O gol do United paga 1,53. Para critério de 1,50 talvez valha a pena, hein? Linha de cartão, linha do Chelsea paga 1,11. Do United 1,11 também, cartão não tá bom. Linha de falta,
Cara, essas linhas de falta eu já vou direto nos jogadores que eu considero que valeria a pena. Então, no lado do Chelsea é o Enzo Fernandes e o Caicedo. Vamos ver aqui se algum deles paga a linha de falta. Que são os caras de combate no meio de campo, né? Ou o Lavia. O Lavia também eu usaria, tá? Se ele jogasse. Ó, o Caicedo 1,20. E o Caicedo em alguns jogos jogou de lateral direito, inclusive. O Lavia 1,36. O Enzo Fernandes. Enzo Fernandes 1,33. E essas linhas de falta não estão boas. No lado do United, é o Casimiro e o Gart. Também não vai estar pagando quase nada, né? Casimiro paga 1,33. O Gart, se bobear, paga até menos. O Gart 1,22. Então linha de faltas não estão boas. Linha de desarme seria para esses dois também, se nem falta paga, desarme é muito menos. Então de odd 2 aqui, não vou usar nada. Se fosse para usar, seria um chute do Gart. E no jogo do Tottenham, vamos ver aqui. As odds de resultado primeiro. Vitória do Aston Villa paga 1,36, o empate 5,50 e a vitória do Tottenham odd 7. Se a gente analisar para os dois elencos, são elencos equilibrados. O time do Aston Villa se reforçou bem no meio da temporada. Acabou que não passou do PSG, mas é porque é de fato um PSG numa temporada espetacular. O Aston Villa fez uma baita Champions. E o Tottenham tem um time bom, tem bons jogadores. O Solanke é um bom centroavante, o Richarlison voltou de lesão, o Son é ídolo, o Madison é muito bom meio-campista. O Brandon Johnson é um ponta bom. O Werner agrega pro elenco também. O Bissouma é bom volante. O Pape Sarr é bom volante. O Betancourt é bom volante. Christian Romero bom zagueiro. E por aí vai. É um time bom do Tottenham. Tanto é que na temporada anterior fez uma campanha relativamente interessante, né, com o Postecoglou. Mas dessa temporada oscilando muito, muito por conta de lesões, sistema defensivo improvisado, né? O Gray, volante da base, teve que jogar de zagueiro por muito tempo. O Spencer jogando na lateral esquerda, sendo que é lateral direito. Então um Tottenham muito remendado a temporada inteira e de fato o Postecoglou não fez uma boa temporada. O Tottenham no geral, né? O comando dele. Linha de finalização no lado do Aston Villa tem o Camará e o Konsa, não vale a pena. O Konsa é zagueiro barra lateral, o Camará um volante, quase um zagueiro, né? Muito defensivo. Olhando pro lado do Tottenham, o primeiro aqui é o Bentancur, mas ele é parecido com o Gart, a questão é que o Bentancur ainda chega um pouquinho mais à frente, né? Só que o Tottenham não usa três zagueiros, né? Então ele tem uma função defensiva que exige mais. O Christian Romero é zagueiro, Danso zagueiro, belo reforço, por sinal, seleção austríaca. Reguilhon lateral esquerdo, Dodi lateral direito, Art Gray é justamente o moleque da base que eu falei, que é volante e joga de zagueiro. Spence lateral direito e já jogou na esquerda. Hard não conheço, Ben Davis zagueiro barra lateral, mas muito mais zagueiro. Van de Ven zagueiro também. A melhor linha aqui é o Bentancur, na linha de finalizações. Essa linha do Bentancur eu acho que dá pra usar, tá? Porque se ele jogar, o Bissouma ou o Pape Sarr jogariam, tá? Um dos dois deve jogar. E aí o talvez os três juntos até, mas eu acho que não. Mas o Bentancur teria uma liberdade maior para chegar à frente. E o Aston Villa não se impõe tanto quanto o Chelsea deve se impor em Stamford Bridge. Tá? O Aston Villa joga, mas deixa jogar também. O Chelsea é um time que tem muito mais a bola, né? Um time que é muito mais dominante. Tá? Linha de gol do Aston Villa não vai pagar quase nada, do Tottenham paga 1,50. Cara, eu vou usar o gol do Tottenham e o gol do United. Eu já vou antecipando. Eu sei que são zebras, mas são linhas boas, pagando 1,50. Linha de cartão não. Eu vou usar um chute do Bentancur, tá? É porque eu preciso de três linhas aqui, né? Mas se eu não encontrar, a gente vai poder utilizar ela no final. Né? Se a gente não encontrar, envolvendo os outros critérios também. Linha de falta, no lado do Aston Villa eu usaria o Ananá, Camará e Tielemans. Vamos ver aqui. O Ananá paga 1,16. Camará 1,16. Aí é complicado. Cadê o Tielemans? Tielemans 1,25. Misericórdia. Tudo esmagado. No lado do Tottenham, Pape Sarr, Bissouma e o Bentancur. Principalmente o Bissouma seria o melhor, né? Então, vamos ver aqui. Ó, o Pape Sarr paga 1,22. O Bissouma paga 1,11. O Bentancur paga 1,083. Meu Deus. Não tá boa essas linhas não. Tá, então de odd 2 a gente não vai usar nada não. Mas fica a ressalva da linha do Bentancur. Tá?
Se a gente encontrar ao menos outras duas linhas no critério de 1.5 e 1.25, a gente vai usar a linha do Bentancur. Vamos descer para a linha de 1.5 agora. Como a gente já está aqui, a gente analisa primeiro esse jogo e depois a gente vai para o do United e Chelsea. Então, ó, de 1.5, primeiro aqui no Tottenham, o Lucessi não conheço, o Papissar é um volante, então eu não vou usar em 1.5. Se fosse ó de 2 eu usaria, como a gente vai usar do Bentancur, mas 1.5 não. Pedro Porro lateral, Bissumar meio campista. Então aqui não, de 1.5 em finalização no lado do Tottenham não. Do lado do Aston Villa também não deve ter algo interessante, porque quando a linha tá muito esmagada assim, pagando menos de 1,40 para a vitória do time, é geralmente só jogador de linha de defesa. Ó, o Dinho é lateral esquerdo, Dizazi é zagueiro, Paul Torres zagueiro e Mings é zagueiro também. Daqui de 1.5 não tem nada interessante. Tem o gol do Tottenham, que a gente vai usar. Linha de falta a gente já olhou, né? Então é o gol do Tottenham. E vamos ver agora no United. A gente tem que encontrar duas linhas no jogo do United para a gente conseguir montar a nossa linha aqui de 1.5. Né? Se a gente não encontrar, ela vai junto com aquela do Bentancur para o final. Tá? Então, finalizações aqui. Faltas a gente... eu vou ter que conferir, eu não lembro direito quais as odds que eu tinha falado aqui. Mas eu acho que nenhum não tinha não. Enfim, finalização no lado do Chelsea, Cucurella e Adarabioio. Cucurella lateral, Adarabioio zagueiro. Então não. Do lado do United pode ter, hein? O Casemiro eu vou usar se tiver. Casemiro 1,50. Casemiro vem chegando muito à frente, tá? Muita liberdade para chegar à frente, eu vou usar. O Eriksen, se jogar é uma boa linha também. Eu vou usar também. Tá? Vou usar também. O Dorgo é a ala. Kobe Maino também chega à frente. Vou usar também. Só que o Kobe Maino seria reserva, né? Se ele fosse. Provavelmente vai ser reserva, que o meio de campo titular é o Ugarte e o Casemiro. Mas dane-se, se jogar é uma boa linha. Então o Casemiro, o Eriksen também deve ser reserva, tá? Mas Casemiro, Eriksen e Mainu eu vou usar, tá? E o Ugarte tá no critério de odd 2. Cara, dane-se, eu vou usar o Ugarte no critério de odd 2 no final também. Eu não vou usar ela aqui no critério de odd 2 porque só teria ele e o Bentancur, né? Eu preciso de 3 linhas. Então no final a gente vai usar ela. Mais de 1.5 a gente vai conseguir tranquilo, porque eu vou usar o Casemiro, vou usar o Eriksen, vou usar o Kobe Maino. Vai ter o gol do United, que pagando 1,50 também. Linha de falta eu não lembro aqui qual que era as odds. Ó, no lado do United, o Casemiro é 1,33. Cara, o Eriksen é 1,72. A falta do Eriksen tá boa também. Eu vou usar a falta do Eriksen. Caso ele jogue, seria uma boa linha. Kobe Mario é 1,40. Não chega em 1,50, né? Eu não vou nem falar do Collier porque ele vai ser reserva com certeza. É um meio campista da base também. Eu vou usar aqui então uma falta do Eric. Cara, é porque eu tenho convicção que o Eriksen e o Maino não vão jogar. Então não adianta. É o Ugarte e o Casemiro mesmo. Então eu vou pegar o chute do Casemiro e o gol do United. Tá bom? Então o chute Casemiro e o gol do United. Beleza? Então aqui a gente conseguiu montar a nossa aposta, envolvendo no mínimo 3 linhas. Quem quiser, quem achar que o United vai usar outros jogadores, ou quem soubesse o Casemiro ou o Ugarte estão com algum problema, ou amarelados, ou suspensos, aí você pode usar o Eriksen e o Maino. Tá? E a falta do Eriksen também. São linhas boas pela odd. Tá? Mas eu acho que eles vão ser reservas. Quer saber? Dane-se. Vou usar também. Essas linhas só vão anular. Né? Porque se o cara começar no banco, a linha dele só é ignorada. Aí aqui é a falta do Eriksen. E eu não tenho mais isso. Tem que ser cravado 3 linhas. No mínimo 3 linhas, né? No total, quanto que for, né? Eu tenho que pensar que na variação, essa odd aqui que deu 9,50, na variação ela deve passar de odd 100. Mas muitas dessas linhas vão anular, né? Já adiantando. Então a gente montou aqui no critério de odd 1.5, é essa daqui, ó. Um chute do Casemiro, um gol do United, um chute do Kobe Maino, um chute do Eriksen e uma falta do Eriksen. Lembrando, muito provavelmente o Maino e o Eriksen vão ser reservas, então essas 3 linhas devem anular. Tá bom? Muito provavelmente, né? Futebol a gente nunca sabe. Então deu uma odd de 14,25. Tá aí no critério de odd 1.5 as linhas. Beleza. Aí reutilizar, que agora a gente vai fazer a variação. Então a variação é só ir para 2, né? Então aqui, ó, 2 faltas do Eriksen, 2 gols do United. Cara, eu acho que essa linha vai beirar ali 200 ou até mais.
Aí 2 chutes Kobe Mino, vai passar. Vai beirar 300. 2 chutes do Eriksen. E 2 chutes do Casimiro. 351 essa odd, meu amigo. E a gente tem que pegar os 2 gols do Tottenham agora. Então, Tottenham. 2 gols do Tottenham. Não precisa ganhar, só precisa fazer 2 gols. Se tomar 6-2, essa linha bate, entende? Então, isso é uma coisa interessante. Deu mod 1228.5. Lembrando que nem eu falei, aqui provavelmente as linhas do Eriksen e do Maino vão anular. Então essa odd que é 351 deve cair para o quê? 2 gols do United deve pagar ali o quê? Uma odd 6 mais ou menos. Talvez menos até. Que eu peguei de 1.5 deve pagar uma odd 3,50, 4. 2 chutes do Casimiro próximo. Deve dar uma odd 13. Tá? Provavelmente isso daí, com os 3,50 deve chegar próximo de uma odd 50. Essa variação com o que eu acho que vai acontecer, que é o Eriksen e o Maino não começarem, tá bom? Mas a princípio é uma odd 1228,50. Mas, que nem eu falei, impossível o Eriksen, o Maino e o Casemiro começarem esse jogo, tendo em vista que tem o Bruno Fernandes e o Ugarte à disposição. Quer dizer, possível é, né? Mas eu acho que não vai acontecer. Fora o Mason Mount, que recentemente fez gol, né? Contra o Brentford. Enfim, tá aí então nesse critério de odd 1.5. Lembrando, de odd 2 a gente já tem o Bentancur e o Ugarte, então de 1,25. Se a gente não encontrar a nossa múltipla, a gente pode utilizar nessa última. Se a gente encontrar, aí essas linhas do Ugarte e do Bentancur a gente não vai usar, né? Então aqui, critério de odd 1,25 agora, olhando para Aston Villa e Tottenham. Vamos ver aqui, primeiro de odd 1,25 no Aston Villa. Um chute do Andrés Garcia, não conheço tão bem. O Naná é volante. Se fosse critério de odd 1.5, talvez. De odd 2, com certeza. De odd 1.50, talvez. Eu usaria essa linha. De 1.25, não. Bogarde não conheço tão bem. Matt Cash é lateral. E depois já chega em 1.50. Então aqui não. No lado do Tottenham, cara, eu acho que vai ter... O Madison eu acho que paga. O Madison se pagar eu vou usar. Primeiro que paga 1.25. A Yagi não. O Dober é atacante. Eu acho que ele vai ser reserva, mas eu vou usar a linha dele. Mesma coisa do Eriksen e do Maino. É uma boa linha, só que eu acho que ele vai ser reserva. O Dober eu vou usar, então. O Williams Barney eu não conheço também. O Moore também não conheço também. Eu acho que é um atacante da base. E é isso. Cara, o Madison não tá aqui. Mataram o Madison. Enfim, o chute do Odober eu vou usar. Tá bom? Linha de gol do Aston Villa não vai pagar 1,25. Aqui, ó, paga 1,05. Também dá pra entender, né? O Tottenham toma gol todo jogo. Linha de falta eu não vou usar em 1,25. Vamos ver aqui desarme, né? Do Ananá não tem essa linha. Do Camará não tem essa linha. E do Tielemans 1,071. Então não. Linha de desarme no Tottenham agora. Temos aqui, cadê? Os caras que eu tinha citado, os volantes. Ó. Papsar 1,14. Então não. Bentancur 1,083. Bissumar 1,05. É o chute do Odober que a gente tira daqui. De 1,25, tá bom? E aí no jogo do Tottenham com o United. Vamos ver aqui. Tottenham não, Chelsea, né? Chelsea United. Vamos ver aqui de critério de 1,25 agora. Do Chelsea primeiro. Critério de 1,25. Primeiro aqui, Augusto é lateral. Caicedo é um volante defensivo. Reece James lateral. Lavia meio campista. Se fosse 1,50 o Lavia vale a pena. 1,25 não. Anselmino, não conheço. Badiashile é zagueiro. E é isso. Então aqui não estão boas as linhas do Chelsea. E no lado do United, um aqui a gente já encontrou. O Diallo eu vou usar. Mason Mount eu vou usar. Højlund eu vou usar. Então aqui a gente já tem 3 linhas. Porque o Diallo é um meia direita. Ele vem voltando de lesão por agora, mas se jogar é uma boa linha. O Mount recentemente fez 2 gols contra o Brentford, então vale a pena. E o Højlund é centroavante, né? Então essas 3 linhas eu vou usar. Então acaba que aquela última variação envolvendo o Bentancur e o Ugarte a gente não vai usar, porque não vai chegar em 3 coisas. Tendo em vista que aqui a gente já vai usar. O gol do Chelsea deve pagar o quê? 1,10? 1,07, né? Então não vale a pena. Linha de falta em 1,25 não vale a pena. Linha de desarme. Enzo Fernandes paga 1,20. Cara, por pouco. Se fosse 1,25 eu usaria.
O Caicedo não. E o Lavia 1,14. Então no lado do Chelsea não. Vamos ver aqui, do lado do United agora. O Eriksen eu acho que vai pagar, mas eu não vou usar porque a gente já usou a falta. Tá, então ó, o Casemiro não. O Eriksen não, é 1,22. Que mais? O Maino 1,28. O Maino eu vou usar. O Maino eu vou usar. O Gart não. E é isso. Então a gente vai usar aqui um desarme do Maino. E. E aí um chute do Diallo, um do Mount e um do Hojlund. Então, ó. Hojlund, Mount, Diallo e o desarme do Kobe Mino. Como a gente não usou falta, né? Que eu tenho isso. Se eu uso o desarme, eu não uso falta. Se eu uso falta, eu não uso desarme. Eu não uso as duas ao mesmo tempo. Porque se o cara não fez nenhuma falta, a tendência é que ele faça um ou dois desarmes no máximo. Se ele não fez nenhum desarme, a tendência é que ele não faça nenhuma falta, entende? Então é muito relacionado isso. É que nem se eu pegasse gol para um time e depois uma linha para esse time vencer. Eu nunca faço isso, porque se o time não fizer gol, essa linha morre e naturalmente se não faz gol não tem como vencer. Então essas linhas que são correlacionadas eu não uso. Então de 1,25 ficou assim, um chute do Odobert, do Tottenham, aí um chute do Hojlund, um chute do Mount, um chute do Diallo e um desarme do Maino. Lembrando, o Odobert deve ser reserva, o Mason Mount e o Diallo vem sendo reserva. O time do United no meio pra frente vem sem a linha de 5 defensores, né? Beleza. Aí os dois volantes com Casemiro e o Ugarte. E aí faltariam 3 pra gente fechar esses 10 de linha e o goleiro. Esses 3 é o Garnacho, o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães não, Bruno Fernandes e o Hojlund. Então aqui o Mount e o Diallo no United ideal são reservas. O Maino também. Então, dessas 4 linhas, eu acho que só o Hojlund começa, tá? Eu acho. A não ser que poupe algum jogador, né? Tendo visto que é um jogo que pro United e pro Tottenham vale pouco, mas pro Chelsea e pro Aston Villa valem muito, né? Enfim, tá aí, ó, de 3,77. Vamos só pegar a variação agora. Então aqui, ó, essa linha desse jogo, eu acho que ela vai pra lá, o quê? Ó, de 18, será? Ó, 2 desarmes do Maino. Aí 2 chutes do Hojlund. Aí 2 chutes do Mount. E 2 chutes do Diallo. É uma de 26. E aí lá no jogo do Tottenham, deve chegar em odd 2, né? Com 2 chutes do Odobert. Provavelmente deve ser uma odd 2 ali, né? Só que nem eu falei, se ele jogar é uma bolinha, ele é atacante. Aqui, ó. 2 chutes do Odobert, odd 2,25. Isso daqui dá uma odd 53. 58,50. Não era 23, né? Sei lá, 26. E junto com 2,25, 58,50. Tá bom? Então essa é a variação do critério de odd 1,25. 2 chutes do Odobert, 2 desarmes Maino, 2 chutes Hojlund, Mount e Diallo. Lembrando, Maino é volante, então é 2 desarmes para um volante. O Hojlund é centroavante. O Mount é um meio de criação. E o Diallo é um ponta do drible e da velocidade. Seria se o Diallo substituísse o Garnacho, o Mount substituísse o Bruno Guimarães. E o Maino, o Ugarte ou o Casemiro. O Odobert é atacante também. Então, todas as linhas vinculadas às características do jogador. Tá? Então, assim, pro Odobert fazer um bom jogo, ele tem que chutar. Pro Maino fazer um bom jogo, ele tem que desarmar. O Hojlund, o Mount e o Diallo é a mesma coisa. Para fazer um bom jogo, eles têm que finalizar. Né? Então é algo vinculado à característica deles. Beleza? Tá aí então. Odd 58,50 é a variação do critério de odd 1025. Fica de novo as ressalvas então de um chute do Ugarte e um chute do Bentancur. Como a gente não encontrou outra linha de odd 2 e a gente conseguiu usar a linha de odd 1.5 e 1.25, não teve com o que a gente juntar para bater o critério mínimo de odd não, mas de 3 coisas selecionadas, né? Eu sei que pode parecer muita coisa ao mesmo tempo, mas é porque eu vou criando esses critérios e eu vou adaptando sempre, né? Enfim, para buscar o melhor desempenho possível e as apostas mais equilibradas possíveis, tá bom? Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar então de forma completinha esses 2 melhores jogos dessa sexta-feira. Premier League chegando na reta final, assim como todos os campeonatos europeus, né? Chegando nessa fase decisiva de títulos, enfim. Eu fiquei impressionado porque a gente conseguiu extrair muitas linhas, conseguiu montar tanto na linha de odd 1.5, tanto na linha de odd 1.25 e as variações, logicamente, né?
E da de odd 2 ficou faltando só uma, né? Porque a gente conseguiria usar o Bentancur e o Gart. O Gart eu ficaria meio receoso, mas o Bentancur eu usaria. E se tivesse o Gart e a gente encontrasse mais uma odd 2, se você, por exemplo, encontrar alguma odd 2 que você goste, já entraria nesse meu critério de ter 3 linhas, né? E aí, se você quiser, você pode fazer. Tá bom? E acaba que como 1.5 e 1.25 a gente encontrou, não deu pra gente juntar nessa linha dos isolados, né? Que chegou a ter 2 linhas por, por critério de odd, mas não chegou na terceira. Enfim, acaba que como aqui a gente analisa só 2 jogos, nessa última linha talvez seja mais difícil de chegar. Mas para as apostas do dia, isso acontece a rodo, porque eu uso NBA, eu uso futebol, muitos jogos, né? Mesmo quando tem poucos jogos no dia, tem muitas linhas disponíveis. Que nem a gente viu aqui, são 2 jogos e olha o tanto de linha que a gente analisou. Imagina quando é o dia inteiro. E aí essas eu trago no vídeo da manhã. Da manhã e de amanhã, né? Que eu tô fazendo esse vídeo na quinta, então sexta de manhã tem todas as apostas pra sexta-feira. Então já se inscreve e ativa o sininho para que o YouTube te mande o próximo vídeo e todos os outros. Valeu e falou!